Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Olha só o que diz um dirigente do Flamengo. Flamengo tem sim muita chance de ter Paquetá ou Claudinho. E quem não acredita vai cair do cavalo, diz um dirigente hoje pela manhã para nós, quando fizemos contato com ele. Realmente é uma loucura, né? Quando as pessoas acreditam que não vai acontecer mais nada, a confiança do dirigente nos faz pensar que algo realmente está encaminhado. E nos cabe aqui passar para vocês a maneira que foi dito, o porquê foi dito e trazer as informações do nosso Flamengo. Fizemos contatos também com o lado dos jogadores, o lado do Paquetá, por exemplo, e iremos trazer tudo agora aqui para vocês no nosso canal Flamília da Nação. O Flamengo vence um jogo ontem contra o Criciúma de maneira na base da vontade, na base da raça, mas o conjunto da equipe não funcionou. O Flamengo não pode sofrer tanto com um time debaixo da tabela, que disputa a parte baixa da tabela, como foi ontem. Também será assunto aqui no nosso vídeo. Eu peço a vocês para que deixem o like, dá esse apoio logo no início do vídeo, mete o dedo no like aí, inscrevam-se no nosso canal Flamília da Nação. E eu queria já perguntar também, cara, coloca aí no chat aí, você acredita que o Flamengo trará Claudinho ou trará Paquetá ou nenhum dos dois? Coloca, participe, que eu quero ver a temperatura da galera. O que vocês acham que vai acontecer nesse momento, mesmo com o dirigente garantindo isso, e nós vamos explicar de que maneira garantiu e como foi a nossa abordagem. Aliás, um texto grande aqui numa conversa de WhatsApp que fizemos, em que eu vou ler para vocês o que disse um dirigente. Gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui para o Flamília da Nação. Clica no botão vermelho, inscreva-se no nosso canal, não esqueça de acionar o sininho de notificação. O drone vai subir para apurar as informações do Mengão e após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Sobe, sobe, drone. Galera, o Flamengo ontem venceu o Criciúma por 2-1 e, claro, uma polêmica danada, a questão dos pênaltis. Eu vou dizer para você, o primeiro pênalti em cima do Arrascaeta quase não se fala. E aquele pênalti ali é um pênalti duvidoso. Não resta dúvida. É um pênalti de VAR, que você vai olhar por um ângulo, você acha que não foi, no outro ângulo na câmera de trás acha que foi. Você até discutiria, mas esse pênalti, como a bola não entrou, ninguém discutiu. O segundo pênalti, embora seja inusitado, ele é indiscutível. Não há margem para discussão. O texto da regra é claro. Então, se está na regra, meu amigo, se você quer reclamar de qualquer coisa, isso, tu vê que o juiz marca com convicção na hora, ele nem pensa. Se quer reclamar, vai na FIFA, manda um ofício. Tem gente que consegue, inclusive, ser campeão por fax, né? Manda lá o antigo fax para a FIFA, reclama da regra do jogo e vê se eles trocam, porque se está na regra, o juiz está ali para aplicar a regra. Ponto final. Foi o que o juiz fez. Gabigol estava em campo. Gabigol que realmente bate muito bem pênalti. Bota no canto. Flamengo consegue os 3 pontos de forma, olha, duríssimo. O Criciúma teve, inclusive, a oportunidade de fazer o gol quando estava 1-1. E o Flamengo venceu o jogo. Agora, não pode jogar daquela maneira. O campo e tal. Gente, sempre tem desculpa. É o cansaço, é o campo, é o sol, é a altitude, é o sintético. Peraí, pô. Peraí, o São Paulo vai jogar daqui a pouco lá também. Vamos ver como é que vai ser em Brasília. E aí entra a diretoria do Flamengo. Todo mundo sabia que o gramado estava ruim, porque teve shows. Não é um estádio feito para futebol, um estádio feito para shows, porque Brasília não tem futebol, não tem times de futebol. Então o gramado sempre está ruim. E aí você leva o jogo para lá por que motivo? Tinha que recuperar o gramado do Maracanã. Mantém o jogo no Rio de Janeiro. Tem outros estádios aqui. O John Textor não é amiguinho do presidente do Flamengo? Faz um acordo.
numa situação eventual, joga no Engenhão. Não entra-se na justiça para jogar, lembrando que o Engenhão não é do Botafogo. O Engenhão é um estádio construído com dinheiro nosso, da mesma maneira que o Maracanã. Nosso, meu, seu, todo cidadão que é, principalmente quem mora no Rio de Janeiro, construído para o Pan-Americano. Não tem dono. O Botafogo administra apenas o estádio. Então, Flamengo ganha-se uma viagem, aliás, acrescenta-se uma viagem a mais. Eu sei que para a torcida de Brasília é maravilhoso. Aliás, a torcida foi sensacional, fez uma festa maravilhosa. E, inclusive, ajudou no gol, né? O torcedor ficou famoso aí, que jogou a bola no campo sem querer. Claramente, tomou um esporro dos outros torcedores, mas acabou que ocasionou o pênalti que deu a vitória do Flamengo. Agora, situações aleatórias não podem dar vitória para o Flamengo num jogo contra o Criciúma. O Flamengo tem que ganhar. Lembrando que o Flamengo já tinha perdido pontos para o Fortaleza, perdido o jogo para o Fortaleza no Maracanã, empatado com o Cuiabá. Quer dizer, 3 jogos dentro de casa, o Flamengo fez 4 pontos, cara. O time que tá brigando pelo título não pode. E aí todo mundo imaginava, quando voltar cavalaria, né? Que utiliza esse termo agora. Cavalaria. O Flamengo vai arrebentar, parece que o Flamengo vai atropelar todo mundo. Quando, na verdade, quem faz a diferença no time do Flamengo, desses todos que estavam fora, é só o De La Cruz, cara. O Arrascaeta fez um péssimo jogo. E aí, como ele é brilhante, ele é espetacular, ele é um jogadoraço, ele deu um passe para o Pedro numa jogada em que o Pedro fez um lance realmente genial. Ele faz como o Romário. Quem lembra aqui, viu o Romário jogar, sabe que o Romário fazia muito aquilo. Ele ameaça para um lado, ele carrega o zagueiro para um lado, ele vai para o outro e deixa o espaço, como a Arrascaeta realmente é um jogador diferenciado, tinha espaço para ele poder conduzir a bola, ele mete para o Pedro de chapa empata o jogo. Agora, tirando isso, tirando esse lance, o Arrascaeta praticamente não jogou. Ele não participa do jogo, ele não marca, ele não ajuda na marcação e nem na criação. O Gerson ontem não fez um bom jogo. O Pulgar é brincadeira, o Pulgar, cara. Parece que esqueceu o futebol dele no ano passado. Como tá jogando mal, como é frouxo. A marcação frouxa. A marcação do meio-campo do Flamengo é completamente frouxa. Só o De La Cruz tenta dar combate, que também não jogou bem. Aí no segundo tempo ele coloca o Vinha, que é mais jogador que o Ayrton Lucas. O Cebolinha sentiu o ritmo de jogo, um mês parado, mas começou muito bem. Esse faz falta também. E o Flamengo dependendo da qualidade técnica individual para poder ganhar os seus jogos. Coletivamente não vai bem. O Tite precisa ajustar essa equipe pior. Quando tem tempo para treinar, quando o Flamengo tem tempo, uma semana para treinar, não resolve, piora, como foi dessa vez. O Flamengo fez uma partida, olha, primeiro tempo de chorar contra o Criciúma, boa parte do segundo tempo muito ruim, aí depois das substituições, onde ele joga o time para frente, o Flamengo melhora muito, mas também muito pelo cansaço do Criciúma, que não teve uma semana e meia de folga, mais de uma semana de folga, como o Flamengo teve. Então, o Flamengo precisa melhorar muito. Vem uma sequência muito pesada de jogos. Você olha aqui, ó, o mês de agosto do Flamengo é uma loucura. Lembrando que esse jogo aqui contra o São Paulo, ele tá invertido. É São Paulo e Flamengo, não é Flamengo e São Paulo. Cara, é só pedreira. E antes disso, o Flamengo ainda encara o Vitória no Barradão, que o Flamengo tem obrigação de ganhar, não há como se perder pontos para o Vitória, mas também não era para perder para o Cuiabá no Maracanã, não era para perder para Fortaleza no Maracanã e perdeu. Tem que ganhar do Vitória e depois o Atlético Goianiense no Maracanã, que são 2 times fracos, 2 times que brigam na parte baixa da tabela. Vale destacar que ontem o Criciúma também estava desfalcado do seu principal jogador. Então, o Flamengo precisa entrar nos eixos novamente. Galera, eu consultei um dirigente do Flamengo, detalhe, não é um dirigente comum, dirigente do futebol, do departamento de futebol,
que negocia contratações e que está muito irritado com a manifestação dos torcedores. Diz ele que é questão política, que a politicagem está atuando nesse momento, e ele respondeu, finalmente, ao nosso questionamento sobre a questão de contratações. O Flamengo tomou um balão do São Paulo em relação ao jogador. Bom, primeiro, o que ele falou em relação a essa situação? O Flamengo tomou um balão do São Paulo e tal. Bom, segundo ele, o Flamengo não fez proposta por Marcos Antônio. O Flamengo fez apenas uma consulta para saber se o clube, a Lazio, emprestaria o jogador. E mediante as condições apresentadas pela Lazio, o Flamengo deixou de ter interesse. Segundo ele, não tem balão nenhum. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa. Eu discordo de muitas coisas, inclusive disso. Eu acredito que a diretoria do Flamengo é muito arrogante. Ela não aceita quando ela perde o jogador. Então ela sempre disse que não teve o interesse. Em relação ao Marcos Antônio, eu sempre disse a vocês que eu nunca tinha informação nenhuma sobre esse jogador. Todas as vezes que a gente consultava as nossas fontes, dizia-se que não sei, não tenho informações de proposta nenhuma. E agora veio aí a informação, inclusive do Vene também, né? De que o Flamengo não fez proposta, e esse dirigente garante que o Flamengo não fez realmente proposta nenhuma pelo jogador. E aí, esse dirigente nos garante o seguinte: o Flamengo tem muita chance de ter sim Claudinho ou Paquetá, ou quem sabe os dois, o que já é muito mais difícil, mas pelo menos um dos dois. E quem não acredita vai cair do cavalo, garante ele. E aí o que ele diz é o seguinte: a questão do Claudinho, o Flamengo enviou uma nova proposta, o Flamengo fez uma nova proposta e encaminhou no dia de ontem aos dirigentes, sexta-feira, perdão, aos dirigentes do Zenit, por meio de intermediários, né? Por meio do empresário do jogador, que encaminha para o Zenit poder aceitar ou não. E a proposta envolve duas situações: a compra do Flamengo em dinheiro, né, parcelado em 3 vezes, mas envolvendo somente a parte financeira, o Flamengo aumentando um pouco essa oferta. É curioso que o Zenit tinha aceito, segundo esse dirigente. Ele diz o seguinte: o Zenit, eles aceitaram a proposta do Flamengo e voltaram atrás. Não se entende o porquê eles fizeram isso. No entanto, vai cair do cavalo quem não acredita, porque eles querem negociar. É curioso isso. Hoje eles não colocam empecilho para negociar. Tipo assim, esse jogador aqui eu não quero vender. Como é o caso do Claudinho e do Wendel antes, que eles diziam que não queriam vender e acabou. Mas hoje eles querem negociar, só que eles querem negociar para uma condição favorável a eles. Então o Flamengo aumenta a oferta após uma reunião que teve da diretoria com o departamento de finanças do clube, né, com o Fioca, que é o novo diretor, vice-presidente de finanças do clube. O Flamengo aumenta a oferta, o Flamengo acelera o processo de negociação de jogadores, né? Tá aí, você vê o Matheus Gonçalves sendo negociado com o Red Bull Bragantino, aliás, por um valor absurdo, mas isso é uma outra questão. Eu não vou me estender muito na parte de venda de jogadores, somente na parte de contratações, especificamente ao que me disse o dirigente do Flamengo sobre Claudinho e Paquetá, e o que me diz a parte do Paquetá sobre essa negociação. Então ele garante que o Zenit quer sim vender o jogador, no entanto eles querem uma condição favorável. Então vamos lá, vamos reformular a proposta. Não queremos perder essa oportunidade de ter o jogador aqui. Iremos tentar até a última gota. Segundo esse dirigente, essa semana teremos novidades em relação à contratação de jogadores do Flamengo. O Flamengo colocou um prazo, aliás, não foi o Flamengo, foi o presidente Rodolfo Landim que deu um prazo para o departamento de futebol definir essa situação desses jogadores essa semana. É o prazo máximo, porque o Flamengo tem aí um mês de agosto muito pesado e, por exemplo, contrata um Paquetá, por exemplo, o Paquetá tá parado, ele tá de férias. E aí até ele se recondicionar já chega setembro. Então precisa agilizar esse processo, né, para que possa ter o jogador em condições de jogar. Então a questão do Claudinho é essa: o Flamengo fez 2 propostas novas,
Uma envolvendo só a parte financeira e uma outra envolvendo o lado financeiro e um jogador envolvido na negociação. Esse jogador, um dirigente do Flamengo, não quis dizer quem é, mas existem dois modelos de propostas oficiais. Uma só grana e outra envolvendo um jogador. Em relação a Paquetá, ele diz que a chance é enorme de acontecer negócio, porque embora o West Ham diga que o jogador não sai por empréstimo, existe a vontade do jogador e argumentos que o jogador tem para retornar ao Brasil, sair do foco do problema até o julgamento. E o West Ham, ele não se opôs a emprestar o jogador. Ele disse, o presidente West Ham disse ao Paquetá o seguinte, isso me dito pelo próprio: você precisa conversar com o treinador e expor a sua situação de desejo de ir, o porquê quer ir, para que, se o treinador liberar, a gente conversa numa outra rodada de negociações, vem conversar comigo. Então, o Paquetá ele tem que seguir dois caminhos. Ele precisa conversar com o treinador, expor a sua situação e, mediante uma liberação do treinador, ele ir conversar com o presidente do West Ham. E o Flamengo não tem muito o que fazer nesse caso. Ele tem que esperar realmente o poder de convencimento do jogador, do Paquetá, para esses dois, né, o treinador e o dirigente, para aí o Flamengo entrar e contratar o jogador caso haja uma liberação do West Ham. Flamengo que pensa também em, caso não consiga contratar o Claudinho, pegar esse recurso e investir na contratação do Paquetá, comprar o jogador. Mas o modelo, segundo me passou esse dirigente agora, de tentativa do Paquetá é o de empréstimo. Por isso que pode vir os dois. Porque um, contratação em definitiva, outro por empréstimo. Claro que se não conseguir contratar um outro através de cash, dinheiro, o Flamengo vai, né, poderá investir num outro. Fato é de que, como diz um dirigente, quem não acredita poderá cair do cavalo. Porque o Flamengo está forte nas duas negociações e não deixou de lado, não desistiu, muito pelo contrário, continua forte nas negociações. Enfim, será que a gente vai cair do cavalo? Coloque aí a sua opinião, porque é um dirigente pesado, um dirigente forte no departamento de futebol do Flamengo que está dizendo que o Flamengo está muito forte e que busca sim a contratação dos jogadores. Gostaram? Deixem o seu like e inscrevam-se no nosso canal Família da Nação. Voltaremos em breve com mais informações do nosso Flamengo. Um grande abraço a todos, bom domingo.